Fala, torcedor! O clima esquentou depois da derrota do Flamengo para o Fortaleza. Vou dizer uma coisa aqui. Sabe qual é o problema dos jogadores do Flamengo? Que é isso, gente? Que atuação foi essa? Uma coisa vergonhosa, uma coisa ridícula, uma coisa nojenta, uma atuação realmente... Olha, vou te dizer. Um time que tá brigando contra o rebaixamento e que acaba de tirar 3 pontos do Flamengo. Bom, o Bruno, umas semanas atrás, falou pra mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Bruno Henrique diz que não quer jogar mais como centroavante. Ele até tenta se explicar ali no intervalo, diz que quando o Pedro não tiver à disposição eu faço, mas quando tiver o Pedro eu quero jogar aberto pelo lado. Mas quando o Pedro não estiver jogando, quando o Pedro não puder estar jogando, eu vou estar ali pronto para poder jogar de novo. No vídeo de hoje, você vai ver tudo o que rolou nos bastidores da derrota do Flamengo para o Fortaleza. Desde a polêmica escalação de Bruno Henrique como centroavante, até a coletiva sincera de Felipe Luiz explicando suas decisões. A gente mostra os comentários fortes de quem analisou o jogo, as críticas sobre a posse de bola sem objetividade. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Vou dizer uma coisa aqui. Sabe qual é o problema dos jogadores do Flamengo? É que eles não conversam com o torcedor. Eles não falam com o torcedor. O Fortaleza cobrou R$250 no ingresso para o torcedor do Flamengo vir aqui assistir hoje essa vergonha, esse jogo sonolento, esse jogo de irresponsáveis. Time que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro não pode ter essa postura, não pode jogar desse jeito, não pode jogar desse jeito, do 0 até os 26 minutos do segundo tempo. Horrorosa a postura do Flamengo, mas vocês, jogadores, não conversam com o torcedor. Vocês não sabem que a maioria das pessoas que estão lá, pagaram um absurdo no ingresso para vir aqui ver essa vergonha, ver vocês cansados, ver vocês errando passe, coisa que ganha dinheiro para treinar o dia inteiro e não faz direito. Absurdo essa derrota. Quem quer ser campeão não pode normalizar isso. Quem quer ser campeão não pode normalizar. O Fortaleza é simplesmente o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não conseguir ganhar, isso é sacanagem. Sacanagem. Uma coisa inexplicável, patética. Mas eles estão pensando no jogo do Racing. Uma pinóia, falta de postura, um time blasé, um time que mal montado, com 2 homens no meio campo, vários atacantes, meio campo vazio, vulnerável ao contra-ataque, já deveria ter tomado o gol logo no comecinho, aí o Ayrton Lucas salvou sobre a linha, logo depois o Breno Lopes, que era óbvia a válvula de escape do time do Martim Palermo, fez 1-0, uma atuação ridícula, blasé, de um time pedante. Olha, foi uma atuação escrota. Mas quarta-feira, meu amigo, então, olha, Felipe, eu não consigo me concentrar no outro jogo, bota um time de 11 reservas. Que é isso, gente? Que atuação foi essa? O Fortaleza mobilizado, determinado, precisando de vitórias em série para conseguir escapar do rebaixamento, e conseguiu uma vitória daquelas que pode até fazer com que o time dê uma grande arrancada, porque é uma vitória daquelas que transforma, de repente, uma campanha numa reta final. Uma coisa vergonhosa, uma coisa ridícula, uma coisa nojenta, uma atuação realmente... Olha, eu vou te dizer, vocês sabem que aqui eu sou muito cauteloso com relação à maneira como tratar certo tipo de situação, mas esse jogo, o jogo do Santos, a derrota por 1-0, também, uma coisa vergonhosa. Modo banana no estado puro. A falta de vergonha na cara do Flamengo no primeiro tempo custou uma derrota pro Fortaleza. Um time que tá brigando contra o rebaixamento e que acaba de tirar 3 pontos do Flamengo. Se o Flamengo jogasse o que ele jogou no segundo tempo, criasse o que ele criou no segundo tempo, ele não ia sair de Fortaleza sem os 3 pontos. Mas é sempre o mesmo problema. É um Flamengo que muitas vezes apaga, é um Flamengo que muitas vezes fica apático, fica sem vontade. Até quando esse Flamengo vai ter apagões como esse? Até quando esse Flamengo vai jogar um tempo só? Não vamos jogar bem os 2 tempos não. Ou joga bem o primeiro ou joga bem o segundo.
Foi ridículo o primeiro tempo do Flamengo. Foi patético o primeiro tempo do Flamengo para um time que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, mais uma vez eu digo e eu cravo, porque eu sempre falei isso e algumas pessoas tentam discordar. Sempre que o Flamengo entra em campo com um time misto, o futebol é ruim. Então por que tem um elenco galáctico? Por que o Flamengo gasta milhões para ter banco forte? Se quando tem time misto, nunca rende alguma coisa. Não pode perder 3 pontos, como aconteceu hoje em Fortaleza, com o primeiro tempo patético. Tem que ser criticado e tem que ligar um alerta no Flamengo. Chega de não jogar e não se entregar nos 90 minutos. Chega de só render num tempo, porque não é a primeira vez que acontece esse problema, assim como não é a primeira vez que o time misto, cheio de jogador que ganha salário milionário, não entrega nada. Simples assim. Bom, o Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9, e assim foi. Ele se colocou à total disposição. Hoje precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Infelizmente não conseguimos a vitória, e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Vão sempre os que estão fora, eram os que deveriam ter jogado. Isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Bruno Henrique diz que não quer jogar mais como centroavante. Ele até tenta se explicar ali no intervalo, diz que quando o Pedro não tiver à disposição eu faço, mas quando tiver o Pedro eu quero jogar aberto pelo lado. Mas se o jogador se manifestou publicamente dizendo que não se sente confortável ali e não está em boa fase, Bruno Henrique não tem jogado bem, não faz sentido. Em algum momento o Filipe Luís também precisa se desapegar um pouco dessas hierarquias que ele estabelece. O Bruno Henrique é um jogador que eu adoro, um ídolo histórico do Flamengo, mas hoje não tem feito por merecer oportunidades. Você acha que ele não deveria ter sido titular? Pra mim não. E aí o Flamengo tem um leque de opções, e aí poderia jogar o Plata ali como uma referência, o Wallacian entrando logo de cara, tem a opção do Juninho, que passou a ser escanteado, voltou a jogar hoje e não jogava desde agosto, mas há opções para isso. Então o Filipe Luís, em alguns momentos, essa é a minha única crítica, assim. O Filipe Luís, eu entendo ali por vestiário, por histórico do atleta, por ter jogado com o Bruno, mas nesse momento algumas opções não fazem sentido só pelo nome. E hoje o Bruno Henrique se mostrou ali um jogador um pouco participativo, até entendo que foi importante contra o Racing ali, participou do lance do gol, mas para mim, até pela proposta de jogo do Fortaleza, acabou sendo, nem tanto pelo jogador e pela má fase, mas pela função que exerceu, uma função pouco utilizada pelo Flamengo no jogo de hoje, que teve uma posse de bola muito burocrática. Sim. Sobre a posição que você atuou hoje, porque na partida contra o Racing, depois daquele jogo, você falou que conversou com o Filipe Luís e disse que não gostaria mais de jogar como centroavante. Hoje você vem fazendo essa função. Ficou um pouco... o Bruno não quer jogar. Acho que eu vou me retratar aqui agora. Não é isso. Nós temos o melhor 9 do Brasil, do mundo, seleção brasileira, no time. Quando o Pedro não estiver jogando, quando o Pedro não puder estar jogando, eu vou estar ali pronto para poder jogar de 9. Agora, se o Pedro estiver dentro de campo, ou no banco, ou apto para poder jogar, é isso que eu quis dizer. Então, não é nada, o Bruno não quer. Eu estou aqui para poder servir o Flamengo. Os jogadores, eles estão sempre tentando demonstrar para o treinador no campo, durante o jogo e durante os treinamentos, que eles estão à disposição, estão num bom nível para poder ajudar a equipe, né? Eu sempre tenho muita informação, eu vejo todos os treinos, eu vejo tudo o que eu acredito que
que os jogadores me passam de mensagem no campo para depois eu poder tomar as melhores decisões. Sempre que um jogador entra e entra bem e a equipe melhora, ele se credencia sempre a poder ter mais minutos. Esquecer rápido, né, a derrota, corrigir os erros do que aconteceu. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo. Tecnicamente cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos levou a cada vez estar mais inseguros com a bola e eles aproveitaram a oportunidade. Como eu falei, esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora, e não tenho dúvida que a ambição de todos, que todos queremos estar nessa final, estar em Lima, a nossa cabeça vai estar focada para esse jogo, e principalmente 4 dias de descanso nos dá a possibilidade de recuperar todo mundo fisicamente. Bom, como eu falei, cada jogo tem uma história, o adversário te coloca dificuldades, cada adversário tem peças com características diferentes que vão te colocar sempre dificuldades. O Fortaleza foi assim, né? Não contávamos com essa atuação e com essa derrota. É verdade que viemos de uma sequência muito pesada, com jogos aí a cada 3 dias, e jogos duros, tanto a nível físico como a nível mental, mas absorver o mais rápido possível. Eu gosto sempre de tirar a limpo, né, o que a gente fez mesmo na vitória, as coisas ruins, e também na derrota não foram só coisas ruins, também houveram coisas boas. Então, dizer para os jogadores o que realmente aconteceu no campo e a partir daí preparar para o jogo de quarta-feira. Felipe aqui. O Flamengo vem de uma boa atuação contra o Botafogo, depois o Palmeiras e depois o Racing, e está aí para disputar o segundo jogo da semifinal da Libertadores. Você acha que essa partida que acontece no intervalo entre os 2 jogos, o Flamengo vai ter que correr lá em Avejaneda também, acaba que inconscientemente o jogador ele acaba entrando, se preservando um pouco mais no jogo, tirando um pouco mais o pé, até com medo de sofrer uma lesão, de se machucar e ficar fora de uma semifinal e quem sabe até de uma final de Libertadores, caso o Flamengo passe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, pelo menos eu quando jogava, jamais. Eu entrava no campo e dava a minha vida independente do adversário que tinha pela frente. E eu acredito que eles também. Como eu falei, o jogo hoje, nível técnico, domínios, passes, até mesmo atacar o espaço, coisas que a gente fez muito menos e pior do que a gente vinha fazendo nos últimos jogos. Isso deixou o Fortaleza mais confortável dentro do campo, cometemos cada vez mais erros e demoramos para entrar no jogo, né? Quando entramos no jogo já estava 1-0 para o Fortaleza, não entendemos rapidamente onde eles estavam deixando os espaços, e somente no segundo tempo onde a gente fomos criar chances mais claras de gol. Mas não acredito que tenha sido por não colocar o pé, como você fala, senão simplesmente pelo contexto do jogo que aconteceu hoje. Felipe, aqui ó, Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte Clube, prazer estar falando com você. Você comentou depois do jogo contra o Racing, depois do primeiro jogo, que esse contra o Fortaleza era o mais importante do ano. Você repete a mesma coisa, né? Falando agora sobre o próximo jogo pela competição continental. Eu queria que você falasse um pouco sobre o aspecto físico, porque o Flamengo saiu atrás do placar, não conseguiu pelo menos um empate. Eu queria saber o quanto que isso pode interferir para o duelo pela Libertadores, até porque o Racing não joga nesse final de semana, descansa até a próxima decisão. E se de alguma forma você foi surpreendido pelo Fortaleza na postura, ou realmente era isso que você esperava, marcação aguerrida, um time forte na marcação, que apostasse nos contra-ataques, se de alguma forma você foi surpreendido, pelo menos naquele início de jogo? Não, nenhuma surpresa, zero. Um treinador com as ideias muito claras, estava muito evidente o que ia acontecer no jogo, e sabíamos que íamos ter dificuldade para poder entrar nesse bloco do Fortaleza, e que eles iam apostar sempre na transição, que já foi assim contra o Cruzeiro, né, com o Breno Lopes e hoje Barreiro, né, Barreiro, o atacante. Então sabíamos bem dessa dupla de ataque e dos contra-ataques que eles iam nos proporcionar. Por outro lado, a parte física, viemos de 3 jogos em 6 dias, afeta um pouco, mas agora para quarta-feira temos 4 dias, e isso aí nos permite recuperar os jogadores fisicamente. Bom, primeiro que o time que entrou no campo hoje é o time que eu acreditava que era o melhor para ganhar do Fortaleza, e tenho que pensar, na minha opinião, simplesmente em ganhar do Fortaleza. Era o que eu
tinha na minha mente. E eram jogadores que estavam bem recuperados, estavam frescos, estavam num bom momento para poder vencer, tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos 3 jogos antes desse jogo do Fortaleza. Infelizmente não vencemos e sempre vai entrar na questão poupar, não poupar, se poupa tá errado, se não poupa tá errado. Então, como eu falo sempre, sigo as minhas convicções e vocês, claro, estão aí para criticar ou para elogiar. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que Felipe Luiz acertou ao escalar Bruno Henrique como centroavante, mesmo depois do jogador dizer que prefere atuar pelos lados do ataque? Ou acredita que o técnico errou ao insistir em uma posição que claramente não favorece o rendimento do camisa 27, principalmente em um jogo tão importante como o contra o Fortaleza? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê. Vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver as diferentes visões da nação rubro-negra. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer o trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse sobre o Mengão. Que Deus te abençoe e até a próxima, família!